tudo bem? Eu sou a Patrícia e te convido para mais um Bom Dia Maia, aquele nosso bate-papo matinal sobre as notícias que impactam os mercados domésticos e internacionais. Começando pelo relatório Focus, que é divulgado toda segunda de manhã. Destaque fica ali para as expectativas de inflação de 2019, que caíram de 3,65 para 3,59, mas a gente sabe que agora a gente já está em setembro, então o Banco Central está mirando muito mais a inflação de 2020 e as expectativas de 2020 ficaram estáveis em 3,85. É claro que são bons resultados, lembrando que a expectativa estão ambas abaixo da meta, né? A meta do Banco Central desse ano é 4,25, a gente está com 3,59, do ano que vem é 4 e a gente está com 3,85. Então dá aí bastante tranquilidade, inclusive o Banco Central continuar caindo juros, e é isso que a gente vê também na expectativa Focus, que mostra estabilidade nas expectativas de Selic em 5% esse ano, que corresponderia aí mais 2 cortes de 50 pontos, mais ou menos, na Selic, que é a nossa expectativa, e 5,25 em 2020, que seria uma subida de 25 pontos no ano que vem. A despeito dessa piora no cenário internacional, a expectativa de câmbio ficou praticamente estável, subiu bem pouquinho, de 3,80 para 3,85, o câmbio está acima de R$4, né? Então parece bem pouco provável que esse nível seja esse o nível que vai chegar no final do ano. E destaca também aí o resultado do PIB no segundo trimestre, que foi divulgado na semana passada e que veio em alta de 0,40, acima da mediana de 0,20, acabou dando uma animada no mercado. Eles revisitaram as expectativas para o PIB esse ano, de 0,80 para 0,87, né? Lembrar que a gente só via as expectativas caindo, recuando, e aí essa animação com o PIB do segundo trimestre acabou animando também o resultado para o ano. Para 2020, a expectativa de PIB ficou estável em 2,10%. Sobre política, segundo o calendário do Senado, é esperado que na quarta-feira o relatório da reforma da Previdência na CCJ seja votado. Lembrar que é um calendário que, vez ou outra, sofre alguma alteração, mas serve como um guidance, né, um norte. Mas o destaque mesmo fica para a reforma da PEC paralela, que essa não tem data, não tem prazo de tramitação definido. Lembrar que é aquela PEC, né, que ela é paralela à PEC da reforma da Previdência e ela inclui estados e municípios na reforma, dentre outras alterações no texto, que inclusive promoveriam aí uma potência fiscal maior para a reforma da Previdência, que hoje está na casa de 900 bilhões, 10 anos iria ali para 1,3 bilhão. A gente está falando do tema porque tem muita coisa sobre o tema nos jornais no final de semana, né? Na maioria deles falando sobre a dificuldade de passar o tema da PEC paralela, alguma coisa como temas que a Câmara já cortou quando a reforma estava na Câmara, voltaram na PEC paralela e, por mais que sejam votadas pelo Senado, elas não seriam aceitas novamente na Câmara. Então, alguma coisa do tipo, a PEC paralela vai morrer no Senado, ela não passa na Câmara, a conferir. Por fim, aqui no mercado doméstico, o Banco Central hoje ele volta às suas operações de conjugada de spot com swap cambial reverso, né? Ou seja, ele vende dólar à vista e, via derivativo, ele compra no mercado futuro. Na sexta-feira, como esperado, a autoridade monetária anunciou qual seria o montante diário e vai ser de 580 milhões por dia. No mês de agosto, entre 21 e 29, esse montante ficou em cerca de 550 milhões. Mas lembrar que o Banco Central avisou que esse montante, esse volume, ele pode ser alterado caso ele veja alguma disfuncionalidade no mercado cambial. Passando para o externo, no dia de ontem, domingo, a gente que foi pego de surpresa com medidas de controle cambial na Argentina, exatamente para evitar uma desvalorização ainda maior do peso e também o esvaziamento das reservas. O Banco Central do país anunciou algumas medidas de controle cambial. Por exemplo, os argentinos poderão comprar no máximo 10 mil dólares por mês. As empresas vão precisar de autorização para adquirir divisa estrangeira. Enfim, essas medidas valem até 31 de dezembro. Então, é claro que trazem impacto
as moedas emergentes, principalmente aqui de América Latina, elas vêm se desvalorizando agora na manhã de hoje, já reflexo também desse controle. E, por fim, sobre trade war, desde ontem, como esperado, os Estados Unidos começaram a cobrar uma tarifação de 15% sobre 110 bilhões de produtos chineses. E aí, eu trago só mesmo a título de curiosidade algumas estatísticas aqui, para vocês terem uma ideia de como é que essa tarifação ela já alcançou níveis bem significativos na pauta importadora chinesa, né? Com essa medida, mais de 2/3 dos bens de consumo importados do país asiático enfrentam tarifas mais altas. Então, para vocês terem uma ideia, em 15 de dezembro, quando o Trump já anunciou uma última rodada, praticamente todos os produtos importados da China serão tarifados. A China também começou a aplicar a tarifação ontem, entre 5% a 10% sobre uma ampla gama de produtos importados dos Estados Unidos. E aí, nesse caso, cerca de 87% de têxteis e roupas e 52% dos calçados importados dos Estados Unidos sofrem tarifação na China. Então, a gente segue naquele mood de tarifação respondida com tarifação e sem aí uma expectativa de um fim de médio e curto prazo para essa guerra comercial. Hoje os mercados globais eles ficam sem a referência dos Estados Unidos, que é feriado lá, em comemoração do Dia do Trabalho. Então as moedas emergentes, como eu falei, elas estão se desvalorizando em relação ao dólar, principalmente as latinas em referência a esse controle de capitais anunciado pela Argentina no domingo. Aqui no Brasil, bolsa de lado, juros também, tudo leva a crer que vai ser um dia de liquidez mais reduzida exatamente pela ausência dos Estados Unidos aí por conta do feriado. A gente fica por aqui no dia de hoje. Eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.